Juízes capítulo 6, versículo 33. Diz assim, a gente vai ler aqui no telão. Os irmãos me conhecem, eu não demoro. Coloca no 36. Isso, 36. Não demoro. Esse culto aqui é o da palavra, é um culto objetivo, mas objetivo aqui, meu irmão, é te dar força pela palavra. Aqui, esse culto de hoje, não é para fazer você orar em língua estranha, sapatear, chorar. Se quiser fazer, não tem problema, mas o objetivo aqui é nos fortalecer com a palavra, tá bom? Diz assim, ó. E então disse Gideão a Deus: se há de livrar a Israel por minha mão, como dissestes, eis que eu porei um velo de lã na eira. Preste atenção nos detalhes, eu vou te explicar depois. Eis que colocarei um pedacinho de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecereis que hás de livrar Israel por minha mão, como dissestes. E assim sucedeu, porque no outro dia, Gideão se levantou de madrugada, e ele apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo, encheu uma taça de água. Olha esse detalhe, gente. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se eu ainda te falar só mais uma vez. Rogo-te, só esta vez, que faça a prova com o velo. Ele pediu outra prova. Rogo-te agora que só o velo fique seco, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia o orvalho. Só isso aqui. Gideão, ele foi chamado por Deus para uma grande obra, que era libertar Israel das mãos dos midianitas, que estavam escravizando eles há 7 anos. Gideão, ele está diante de um grande desafio, e ele está com medo. Deus falou com ele muitas vezes, Deus o chama, mas mesmo assim, ele se sente inseguro. Quem de nós aqui não se sente assim? Eu sei que tem pessoas aqui que estão enfrentando desafios. Eu sei que tem pessoas aqui que a vida não está fácil. Eu sei que tem gente que, apesar de servir a Deus, e apesar de Deus falar, eu vou lhe dar vitória, mesmo assim você entrou aqui hoje temeroso. E Gideão, ele pede a Deus um sinal. Meu irmão, não é errado você pedir a Deus sinal. Não é errado. Mas quando Deus der o sinal, você tem que crer. Por exemplo, quando eu fui entrar no ministério, eu tinha o meu emprego secular. O Emanuel tinha acabado de nascer. E aí o meu pastor falou assim: Wallace, agora é a tua vez. Deus falou que você vai assumir a igreja. Meu irmão, meu pastor falou. Deus também já havia me chamado para o ministério. Mas aí, você sabe como é que é? A gente tem medo. Eu tinha o meu emprego secular, carteira assinada, filho para sustentar, família para criar. E eu estava no meu emprego lá na plataforma, dentro de uma câmara frigorífica, um frio doido. Eu estava lá: Senhor, fala comigo, Deus. Confirma. E aí, meu irmão, é uma coisa pequena, uma coisa boba, mas eu pedi a Deus um sinal. E aí tinha uma porta de ferro atrás de mim, a porta da câmara. A porta abriu-se sozinha, ela estava encostada, mas ela abriu e ela esbarrou na minha porta, e a porta ficou escancarada. E na hora que a porta abriu, me veio na mente aquele versículo: eis que estou colocando diante de você uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha. Uma coisa pequena, mas ali na hora eu falei: opa, é
Deus falando comigo. E depois daquele dia, meu irmão, eu entrei no ministério. E Gideão, qual a prova que ele fez, que eu quero pregar aqui hoje? Ele pega um pedaço de lã, pequenininho. Ele falou: Senhor, se tu queres me usar, eu quero fazer uma prova contigo. Eu vou pegar um pedacinho de lã, que vem da ovelha, vou levar lá na eira, que é onde separa o trigo, e vou deixar lá. No outro dia eu vou voltar aqui. E se o Senhor for me usar, eu quero que somente a lã esteja cheia de orvalho, tudo seco. E no outro dia vem Gideão de madrugada, e quando ele olha para a lã, tudo em volta estava seco, só a lã estava molhada. E diz a Bíblia que ele pegou a lã, espremeu, e de tanto orvalho que tinha, encheu um copo. Mesmo assim, Gideão não creu. Gideão falou: Senhor, peraí, fica bravo não, eu vou te pedir um outro sinal. Mas agora eu quero o contrário. Eu quero que no outro dia, tudo esteja molhado, só a lã seca. Ele vai embora, no outro dia ele volta, do jeitinho que ele falou. Em volta estava tudo molhado e só a lã seca. Sabe o que Deus estava dando com ele? Estava falando com ele: pode ir, que a vitória é sua, porque eu estou na tua vida. Deixa eu dar uma palavra profética para você. Pode aplaudir o nome do Senhor. Deixa eu dar uma palavra profética para você aqui hoje. Eu sei que você está diante de um desafio, olha para mim. Eu sei que a vida não está fácil. Eu sei que você está tendo que tomar uma decisão. Eu sei que você está enfrentando uma grande guerra e você entrou aqui com medo. Mas assim diz o Senhor: eu estou contigo, eu te ajudarei, eu te fortalecerei e eu lhe darei força para enfrentar esse problema que você está vivendo. Você crê nessa palavra? Eu creio, meu irmão. Quando Deus falou comigo, eu creio. Então eu quero falar hoje o significado desse teste. Na verdade, não foi apenas um teste. Tem um simbologismo por trás, é onde eu quero pregar. E essa mensagem aqui vai te dar força, sabedoria para você vencer esse desafio. A primeira coisa que eu quero falar contigo: a lã era pequenininha. Por que Gideão não pediu algo grande? Ele pediu algo pequeno, porque ele se sentia pequeno. Senhor, eu me sinto como essa lã. Eu tenho que enfrentar mais de 30 mil homens, mas eu sou pequenininho. Mas tem um detalhe, olha para mim. A lã veio de onde? Você lembra? De onde? Ovelha. Ele estava dizendo: Senhor, eu sou pequeno, mas tem um detalhe. Eu sou ovelha. Sou pequeno, mas eu tenho um pastor que cuida de mim. Então a primeira palavra, meu irmão, diante desse desafio, você pode se sentir pequeno, mas se você for ovelha, se você tiver Deus como teu pastor, mesmo pequeno, você obterá vitória. Porque o segredo da vitória não é a gente ser forte. O segredo da vitória é servir o Deus Todo-Poderoso. O segredo da vitória é confiar no Deus do Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, refrigera minha alma, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Tu preparas para mim uma mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o cálice transborda, e certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Você quer ter vitória? Sim ou não? Então para de olhar para o teu tamanho e se preocupa em ser ovelha. João 10, Jesus falou: eu sou o bom pastor. Davi
deixa eu te dar um exemplo bíblico. Davi também se sentia pequeno quando foi enfrentar aquele gigante, não era? O rei Saul falou assim: por que você acha que vai vencer Golias? Olha o tamanho do homem, e você pequeno, pequenininho. Ele falou: é verdade, mas eu era pastor, Davi falando, eu cuidava das ovelhas do meu pai, e um dia apareceu um leão para comer a ovelha do meu pai. Eu fui lá, abri a boca do leão e o matei. Sabe o que eu aprendo, meu irmão? Quando Davi diz o Salmo 23, quem de nós aqui não é frágil? Quem de nós aqui não é pequeno? Se algum leão, se Satanás quiser fazer qualquer artimanha para nos derrubar, se você clamar, você tem um pastor maior que é Davi, que é o nosso Deus. Se preciso for, ele enfrenta Satanás, agarra ele pelo chifre, mas te destruir Satanás não vai, porque quem anda na luz, o Senhor o guarda. Agora, sabe qual que é o problema de muitos crentes? Eles estão aqui, mas não são ovelha. É aí que está. Jesus falou que no dia do juízo, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Porque tem diferença. Pastor, qual que é a diferença do bode e das ovelhas? São muitas, vou te dar só 3. Primeiro, o bode, se você fizer raiva nele, ele faz assim, ó. Faz raiva num bode. Meu irmão, e a cabeça do bicho é igual um couro, é igual uma pedra. Ele dá cada amarrada que derruba o outro. Você sabia que tem crente na igreja que gosta de dar amarrada no outro também? Faz raiva nele. Você não me conhece não, pastor. Você não sabe quem eu fui. Meu irmão, eu não quero saber quem você foi, nem quero saber quem eu sou, porque como o Fabiano diz, se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É fácil você saber ovelha e bode. Esse crente brigão, encrenqueiro, que qualquer coisa quer resolver no braço, não tem o Senhor como pastor. Segunda coisa, Jesus disse: as ovelhas conhecem a minha voz. A ovelha conhece a voz do pastor. Você já viu um vídeo no Facebook, aonde está um monte de ovelha assim, ó, espalhado. Aí o camarada chama ela não vem. Aí vem outro lá e grita, ela não vem. Aí vem outro, chama ela não vem. Aí o pastor dá um grito lá, você já viu? Ele dá um grito bonito. Aí as ovelhas vêm tudo em fila. Por quê? A ovelha, ela sabe quando é Deus. Agora tem crente na igreja, meu irmão, que não conhece a voz de Deus até hoje. Serve a Deus há tanto tempo e não sabe ouvir a voz dEle. Qualquer coisinha engana, qualquer coisinha enrola. Meu irmão, quem é ovelha, você sabe quando é Deus que está falando e quando não é. Você sabe quando é homem e quando é carne. E você sabe quando é Deus. Para ser ovelha, meu irmão, você tem que escutar aquilo que Deus tem falado contigo. Você tem que estar atento àquilo que Deus vê. Agora você fica escutando qualquer coisa, você fica ouvindo todo mundo, e quando Deus fala, você não sabe que é Deus. Terceira característica de ovelha. Na época lá de Cristo, não tinha luz. Aí ficava lá onde as ovelhas ficam, como é que chama? É redil, não lembro o nome. Aonde as ovelhas ficavam lá. Aí, meu irmão, à noite o pastor tinha que chamar as ovelhas. Só que o lobo entrava junto para comer as ovelhas. Né? Sabe o que o pastor fazia? O pastor ficava na porta. Por isso que Cristo fala, eu sou a porta. Ele fica na porta.
com a varinha na mão. Cada ovelha que passava, ele dava uma arraiada, dava uma varada. E quando era a ovelha, ela tomava uma varada, meu irmão, e fazia assim, ó. E corria, porque doía. Mas quando o lobo estava no meio, na hora que o lobo tomava uma arraiada, o lobo... Aí, opa, e o pastor agarrava ela pela orelha. Você sabe como você conhece um crente, a ovelha? A ovelha aguenta a pancada sem reclamar. Ovelha, o pastor que é Deus, pode, às vezes a luta está doendo, ela não está entendendo, está passando prova até, lágrima está descendo aqui no olho dela, a vida não está fácil, mas ela sabe que o bom pastor, que é Jesus, está corrigindo ela, não é para ferir, é para livrá-la do mal. Essa turma, meu irmão, que vem à igreja, mas não aguenta uma correção, não é ovelha. Pergunta para o irmão, você é ovelha ou não é? Pergunta com você, é ovelha ou não é? Se você for ovelha, Deus lhe abençoará. Se você for ovelha, você pode ser pequeno diante das lutas, mas Deus comprará essa guerra a teu favor. Segunda coisa, meu irmão, ele pega a lã, olha para mim, e coloca na eira. O que tem a ver eira? O que é eira? Aprende isso aqui, meu irmão. Eira é o local onde ficava o trigo. E na Bíblia, trigo simboliza a palavra. Sabe o que Gideão estava dizendo para Deus? Sabe por que eu estou colocando a lã aqui na eira? Primeiro, Senhor, eu sou pequeno, mas eu sou ovelha. E segundo, Deus, eu estou no lugar aonde tem alimento. Eu estou no lugar aonde tem palavra. Meu irmão, para você ter vitória, aprenda isso aqui. Primeiro, você tem que ser ovelha. Segundo, você tem que estar na eira. Aonde a eira, aonde tem palavra, a palavra você encontra na igreja. A palavra, meu irmão, é onde você vem aqui para você escutar. A palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus nos santifica, a palavra de Deus nos renova. Então Gideão estava falando para Deus, sou pequeno sim, mas eu sou ovelha, mas você pode me procurar lá na eira, aonde tem palavra, eu estou. Aonde tem palavra, eu estou. Meu irmão, sabe o que é que me assusta hoje? Tem crente que não gosta de palavra não. Tem crente que não gosta de pregação, faz um show musical. Ai meu Deus, aí um show gospel. Não tem nada contra show gospel, não tem nada contra show. Aí quando chega na hora da palavra, dá tique-tique nervoso, cochila, vai mexer no celular, sai da igreja. Meu irmão, se você não gosta da palavra, tem alguma coisa errada contigo. Eu nunca vi um crente de verdade que fosse firme, que não amasse a Bíblia. Esse tempo que eu tenho de pastor, os crentes mais problemáticos que eu já vi, são crentes que amam, entre aspas, coisas espirituais, monte, e revelação, e vigília. Não tem nada contra isso também. Mas esse povo que só gosta disso, mas não gosta de palavra, o povo que dá problema. Agora, crente que ama a Bíblia, meu irmão, crente que é firmado na palavra, a Bíblia diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e vai falando, mas antes, olha isso aqui, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele vai comparação, e ele é comparado como uma árvore que foi plantado junto ao ribeiro, que dá seus frutos no tempo certo, a tua folhagem não murcha, e tudo que ele faz prosperará.
Crente que é firmado na palavra, ele é como uma árvore plantada, meu irmão. Vai prosperar, vai ter vitória, vai ficar vistoso. Deus derramará bênção sobre ele. Mas se você não amar a palavra de Deus, você nunca vai ser um grande instrumento nas mãos do Senhor. Então Gideão estava dizendo: sou pequeno, mas eu estou na palavra. E vou te dar um detalhe aqui. Aprende isso aqui. A eira é onde ficava o trigo. O agricultor vinha com uma peneira enorme, colocava o trigo dentro dela e fazia assim, ó, peneirava, jogava para cima e soprava. Toda a palha vinha embora. E ele pegava ela na peneira de novo. Aí jogava para cima, soprava. Saía toda a palha. E ele segurava. Isso tudo acontecia na eira. Sabe o que Deus me disse ali? Quando você está na eira, que é a igreja, o agricultor, que é Jesus, ele vai te sacudir muitas vezes, vai te jogar para cima e vai soprar. Só que o sopro não é para te matar, é para tirar da tua vida toda a palha seca, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que impede o teu crescimento. Por que tem crente que fala assim: pastor, eu vim para a igreja, minha vida piorou. Muitas coisas saíram, muitos amigos se afastaram, algumas portas se fecharam. Ô crente, Deus não está te matando não, é porque você está na eira. Deus está te sacudindo e está mandando esse vento, é para tirar da tua vida toda a palha seca, tudo aquilo que não presta. Essas pessoas que se afastaram de você, essas portas que se fecharam depois que você veio para a igreja, porque eram coisas que estavam impedindo o teu crescimento. Mas tudo aquilo que Deus tira, Ele vai restituir ou substituir de uma maneira muito melhor, para o crescimento vir de forma saudável. Se você está na igreja e algumas coisas se fecharam, não reclama não, glorifica a Deus, é porque tem coisa boa chegando, tem vitória vindo da parte de Deus, porque quem está na eira, Deus está cuidando dele. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor? Terceira lição. Primeiro, sou ovelha. Segundo, estou na eira. Terceiro, ele deixa a lãzinha ali sozinha e vai embora. Imagina essa lãzinha. O que eu estou fazendo na eira? O que eu estou fazendo aqui nessa hora escura? E pior, estou sozinho. Quem de nós aqui nunca se sentiu assim? Sozinho, no lugar errado, né? Sem entender nada. Todo mundo. Eu sei que nessa noite aqui tem gente que não está entendendo nada. Senhor, tu me deixastes aqui. O que eu estou fazendo aqui nesse emprego? Por que a minha vida está essa caos? O que eu estou fazendo aqui? Eu, durante 4 anos da minha vida, meu irmão, eu fiquei embarcado lá. Eu não lembro uma noite que eu não chorei. Eu falava assim: o que eu estou fazendo aqui, Deus? Não conheço ninguém, minha família está lá, meu filho Emanuel nasceu, eu não vi ainda, o troço está feio. Eu chorando, irmão. E eu sei que tem gente aqui hoje assim, sem entender nada, mas veja bem, era justamente na madrugada, quando a lã estava sozinha, era que o orvalho vindo do céu, que estava caindo sobre ela. Então Deus está falando com alguém aqui hoje. Esse lugar que você não gostaria de estar, esse momento que você está passando, você não está vendo, mas é justamente agora que Deus está derramando sobre você coisas maravilhosas. É justamente nesse momento que você não quer passar, é que Deus está trabalhando no teu caráter, de tal maneira, que lá na frente você vai entender o porquê que você está passando todas essas coisas que você está vivendo hoje. Porque tem coisas, meu irmão, que você não entende agora, mas você vai entender depois.
Aquela lã não entendia, mas o orvalho estava caindo. Hoje você está reclamando, hoje você está murmurando, hoje a sua vontade é de ir embora, hoje você questiona Deus, hoje você quer sair da igreja, mas você não está vendo. Mas do alto dos céus, Deus está falando: meu filho, espera um pouquinho, rapaz. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou derramando coisas sobre você, eu estou trabalhando no teu caráter, eu estou colocando em você algo que somente quando você está sozinho que eu posso fazer. Meu irmão, tem coisas nas nossas vidas, aprenda isso aqui, que Deus só pode fazer quando a gente está sozinho. Jacó teve a vida mudada quando ele estava sozinho. Quem já foi operado aqui? Quando você vai para a sala de cirurgia, eu que sou teu pastor, teu marido, teus filhos, teus parentes, só pode ir com você até na sala de espera. Partiu para a sala, meu irmão, é só você e o médico. Mas o médico não quer teu mal. Você está sozinho com ele, é para o médico te operar, para um bem maior chegar. Então assim diz o Senhor para algumas pessoas aqui: você acha que está sozinho, você acha que está no lugar errado, você acha que está abandonado, mas eu, Senhor, justamente agora, estou colocando em você um poder especial. Eu estou derramando orvalho de Deus sobre a tua vida, eu estou derramando graça, eu estou derramando poder, eu estou colocando experiências em você, coisas maravilhosas, que daqui um dia você vai entender o motivo. Quarta lição. Diz isso aqui, meu irmão, eu achei lindo. Diz a Bíblia que pela madrugada, Gideão veio pegar a lã. Por que pela madrugada? Aqui tem outro recado de Deus para alguém. Por que pela madrugada? Ela estava cheia de orvalho. Se o sol raiasse, o sol secaria o orvalho. E então Gideão veio na hora certa. Então Deus me manda falar para alguém aqui: eu não estou atrasado, eu vou chegar na hora certa. Eu não vou deixar o sol te queimar, não vou deixar a bênção embora. Se Deus ainda não te tirou dessa situação, é porque você ainda não está do jeito que Deus gostaria. Mas Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria chegará pela manhã. Talvez você está vivendo dias de noites, momentos escuros, momentos de dor, mas a qualquer hora o sol vai raiar e a bênção de Deus chegará na tua vida. Você crê nisso? Será que você crê nessa palavra, que a qualquer hora a provisão de Deus vai vir? Hein? E aí, meu irmão, ó, ele pegou a lã, aqui, ó, a lã. Um negocinho pequenininho. Você não dava nada para ela. Olha esse copo aqui. Diz a Bíblia que ele pegou, espremeu ela, a ponto de encher um copo. Meu irmão, praticamente isso é impossível. Aonde que um pedacinho de lã vai encher um copo? Talvez você olhasse para aquela lã, você não dava nada, mas o que estava dentro dela era capaz para encher um copo. E aqui eu vou dar outra palavra de Deus para você: nunca julgue alguém pela aparência. Talvez ela pode ser pequeno, mas o que tem dentro dela é poderoso para encher muitas coisas, porque o que vale no homem não é aparência, o que vale no homem não é o que ele tem por fora, o que vale no homem é o que ele possui por dentro. E vou dizer algo maior, meu irmão, deixa quem quiser te julgar, porque o Espírito de Deus que está na tua vida a qualquer hora vai se revelar, vai se manifestar e vai abençoar a vida de muitas pessoas. Outra lição, e aqui eu já estou partindo para a conclusão: como que se tirou
o orvalho que estava dentro da lã. Talvez você fale, pastor, quando é que o que está dentro de mim vai ser revelado? O texto diz, você volta aqui um pouquinho, ó. Levantou-se de madrugada, e o que ele fez? Apertou ou espremeu. Deixa eu terminar falando só mais duas coisas. Sabe esse orvalho que está dentro de você? Sabe esse poder que está dentro de você? Sabe essa graça que está dentro de você? Só vai sair quando Deus, te apertar. Sabe por que até hoje você não se tornou o homem ou a mulher que Deus gostaria que você fosse? Porque na hora que Deus começa a apertar, você pula fora. Meu filho, é espremendo a laranja que sai o suco. É pisando na uva que sai o vinho. É colocando pressão no carvão que sai o diamante. É ferindo uma ostra que sai a pérola. É apertando um menino que sai um homem. É espremendo um homem que sai um líder. É espremendo um líder que sai um pastor. É espremendo um pastor que sai um homem que vai fazer a diferença. E se você quer ser usado por Deus e não quer ser exprimido por Ele, você nunca vai ter aquilo que está dentro de você, que é o que mais importa, saindo. A gente canta aquele hino assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Agora que está, quebra minha vida. Parou. Você quer ser vaso, você quer ser usado, mas na hora que Deus começa a quebrar, você já não gosta. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Opa, Senhor, entra na minha casa, Senhor, muda a minha vida. Mas para Ele entrar na tua casa, Ele vai ter que mexer nas estruturas. Estrutura é aquilo que deixa a casa em pé. É aquilo que te sustenta. Quem que compôs essa música? Regis Danese, um homem de Deus, já esteve aqui. Foi ele que compôs a música, a filha dele deu leucemia. Deus mexeu lá na estrutura. A fé dele foi provada, mais fortalecida, e a filha dele foi curada para a glória de Deus. Porque não basta cantar, tem que viver. Vem aqui para mim no teclado, porque, meu irmão, não basta cantar, tem que viver. Não basta vir à igreja, tem que deixar Deus te espremer. Não basta a gente querer carregar uma Bíblia, tem que deixar Deus espremer. Então, no momento que Gideão estava espremendo aquela lã, ele está falando: Senhor, pode me espremer, pode me apertar, porque quanto mais você me aperta, mais de mim sairá coisa boa. Meu filho, quando você espreme uma rosa, sua mão fica perfumada. Quanto mais as pessoas te espremem, você tem que ser como o lírio dos vales, como a rosa de Saron. Pode me espremer, eu não vou te magoar. Pelo contrário, eu vou ainda te perfumar ainda mais. Que eu não pago o mal com o mal, a gente paga o mal com o bem. Mas o povo hoje não quer. Quer ter vitória, quer, mas na hora que Deus começa a espremer. Mas veja bem, meu irmão, quando ele aceita ser apertado, diz a Bíblia que no outro dia, tudo estava seco, e somente a lã estava molhada. E eu quero encerrar
com essa palavra profética aqui para você. Seja ovelha, esteja na eira, na palavra. Deixa Deus tirar toda a palha. Quando você estiver sozinho, não questiona não, porque Deus está derramando orvalho sobre você. Não deixa, desculpa, se as pessoas te julgarem pela aparência, não reclama não, porque o mais importante está por dentro. E quando Deus começar a te apertar, é para sair o orvalho. Sabe qual que é o resultado disso? No outro dia, tudo seco, somente a lã estava molhada. Pastor, o que você quer dizer? Aí fora, quem não tem Jesus, tudo seco, nada prospera, nada dá certo, tudo é morte, tudo é tristeza, tudo é angústia, tudo é depressão. Mas quem aceita o tratamento de Deus, tudo em volta pode estar seco, mas dentro dele tem um orvalho, dentro dele tem poder, dentro dele tem graça, dentro dele tem alegria, dentro dele tem o Espírito Santo de Deus. Aí fora pode ter crise, mas quem está na igreja tem Cristo. Aí fora pode ter problema, mas aqui na igreja tem paz. Lá fora pode ter morte, mas aqui na igreja tem vida. Lá fora pode ter divórcio, aqui na igreja tem reconciliação. Lá fora pode ter tudo, mas quem está na igreja fiel a Ele, aguentando os tratamentos, está guardado e protegido, selado com o Espírito Santo, porque Deus é fiel, Deus honra os seus. Meu irmão, vale a pena ser fiel, vale a pena ser ovelha, vale a pena estar na eira, vale a pena se entregar nas mãos de Deus. De verdade, receba essa palavra e em nome de Jesus, que essa palavra te fortaleça, que essa palavra te ponha de pé, que essa palavra te melhore. Mas só tem uma coisa, meu irmão, sabe o que me assusta no texto? O meu medo é que muitas pessoas se tornem ao contrário, que no outro dia tudo estava molhado, só a lã estava seca. E eu percebo isso nas igrejas hoje. Tem gente que é tão incrédulo, está tão frio, que em volta dele o orvalho cai, mas ele continua seco, duro, coração fechado, insensível ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo jamais se retire de mim, que na minha vida jamais eu veja o orvalho cair em volta e eu imune. Eu não quero isso na minha vida não, meu irmão. Eu quero que o orvalho de Deus recaia sobre a minha vida o tempo inteiro. Eu não quero ser seco, eu não quero ser incrédulo, eu não quero ser cético. Eu não. Senhor, derrama as bênçãos sobre a minha vida. Senhor, derrama do teu orvalho. Senhor, derrame do teu espírito. Senhor, derrame do teu poder. E que jamais eu fique seco em um lugar aonde Deus está derramando o orvalho. A igreja de pé, aplaudindo o nome do Senhor Jesus. Nós vamos cantar um louvor aqui. Eu queria que você viesse até esse altar. Em um tempo de sequidão, Deus ainda pode te encharcar da presença dEle. Em um mundo onde impera a morte, em um mundo onde impera a frieza, Deus ainda tem levantado um povo, aonde Ele quer derramar do orvalho, aonde Ele quer derramar do poder. E se você chegou aqui hoje diante de um desafio como Gideão chegou, está se sentindo pequeno, incapaz, vem aqui, seja ovelha, esteja na eira, e que nós não venhamos ser secos, que nós não venhamos ser insensíveis, que nós não venhamos continuar duros espiritualmente na presença de Deus. Eu quero receber da graça, do poder, da unção de Deus. E eu tenho uma notícia boa, eu não sei se você já percebeu, mas o orvalho de Deus já está caindo aqui nesse lugar. A presença de Deus já é grande aqui no nosso meio. Receba do orvalho aí, receba do poder de Deus, receba do poder de Deus.
Vamos cantar. Fala: Senhor, eu não quero continuar seco. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Vamos cantar. Não importa quem